o texto de Mateus 9:18 que nós acabamos de ler agora. Ele nos revela quando Jesus ele ia passando pelas cercanias e se encontrou um chefe que o adorou dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, observe que quando este homem chegou, homem chamado por Jairo, lá no livro de Lucas e no livro de Marcos, você vai ver que a Bíblia revela que o nome dele era Jairo. O nome dele era Jairo. E ele, quando viu Jesus, ele adorou. Mas observe que nessa hora a filha dele estava em casa morta. Mas mesmo assim, diante do caos, ele adorou. Enquanto ele adorava Jesus, na sua casa estava sendo preparado um velório. O texto diz que os instrumentistas estavam lá, pessoas estavam chorando, a mãe estava chorando. E enquanto isso, antes ele murmurar ou falar da morte da filha, o texto está nos revelando que mesmo assim ele adorou. Sabe o que é que nós aprendemos? Que quando nós adoramos diante do caos, a adoração é uma fonte de poder que paralisa toda a ação das entidades que vêm contra a nossa vida. Porque quando ele adorou, no verso 19 diz: e Jesus levantando-se. Ou seja, quando ele adorou, mediante a morte, mediante o caos, Jesus se levantou nessa hora. Tudo bem? Ande oração aí. Gasgou aí? Em nome de Jesus, seja paralisada toda a ação do maligno na tua garganta agora. Em nome de Jesus. Fogo. Isso é espiritual. Às vezes a pessoa está tossindo assim, a gente pensa que é porque a pessoa está gripada. Mas não é. É ataque espiritual. Ataque espiritual. Mas já foi repreendido no nome de Jesus. E veja bem, quando ele adorou Jesus, levantando-se, seguiu ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou na orla da sua roupa, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. Observamos mais uma vez que os versículos ele nos mostra, agora que Jesus se levantou e estava caminhando para a casa de Jairo, nós vimos que vinha diante dele agora uma mulher que havia 12 anos que padecia de um fluxo de sangue. É importante salientar aqui que antes da mulher aparecer, as pessoas disseram para Jairo: não incomodes o mestre, porque a tua filha já está morta. Isso está escrito lá no livro de Marcos. Mas Jesus disse: não escuta eles, se creres verás a glória de Deus. Mesmo que as pessoas diziam que estava morta, mas Jesus continua dizendo, mesmo que alguém diga que não tenha mais jeito, mas Jesus continua dizendo, mesmo que alguém esteja dizendo que não vai dar certo, Jesus continua dizendo: se creres verás a glória de Deus. E agora a mulher do fluxo de sangue, 12 anos. Eu quero lembrar aqui que 12 representa um número profético.
O número profético. O que é que 12 representa? Se você for analisar na Bíblia, 12 apóstolos. O que é que o 12 representa mais? As 12 tribos de Israel. O que é que o 12 pode representar mais? Existem vários sinais na Bíblia que o 12 representa o número profético. E o próprio 12 anos da mulher do fluxo de sangue nos revela isto. Nós entendemos que o 12 ele representa o final de um ciclo e o início de um novo ciclo. Eu vou dizer de novo para ver se você entende. O número 12 profético representa, na numerologia judaica, é o número profético, representa um final de um processo, um final de um ciclo, talvez doloroso, para o início de um novo ciclo, talvez um ciclo de uma nova história. Se você não percebeu ainda, hoje a nossa data hoje é dia 12. Hoje é dia 12. E eu declaro profeticamente que essa data hoje, dia 12, é o número profético, é data de mudança de ciclo na vida de alguém. Mudança de vida, está finalizando um processo doloroso. Eu declaro que se inicia um processo glorioso. Eu declaro divisor de águas. Eu declaro que em alguma área da tua vida de agora em diante nunca mais será a mesma. Eu declaro em nome de Jesus mudança radical. Mudança radical. Ei! E assim ela determinou: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. Ela estava vivendo o 12 profético dela. E assim você deve determinar. Porque a nossa fé, a fé que opera milagres, não é uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Mas a fé que opera milagres é como um grão de mostarda. É diferente dizer que é do tamanho de um grão de mostarda em dizer que é como um grão de mostarda, porque a Bíblia diz que é como um grão de mostarda. Logo vamos observar como é um grão de mostarda. Um grão de mostarda é uma das menores sementes que há, mas depois que ela é plantada, ela gera uma grande árvore. Se Jesus disse que a fé é como um grão de mostarda, isso significa dizer que a sua pequena fé ela deve ser plantada para que ela venha a se tornar uma grande fé. Porque alguns dizem que basta uma pequena fé do tamanho de um grão de mostarda que pode mover monte. Mas isso é mentira. Porque Jesus, quando estava na tempestade, ele repreendeu os discípulos por causa da incredulidade. Os discípulos, quando perguntaram por que é que nós não podemos expulsar os demônios do menino, Jesus respondeu: por causa da vossa pequena fé. Aí tem gente que diz que pequena fé transporta monte. Se Jesus está dizendo que nós conseguirmos expulsar os demônios de um menino por causa da pequena fé, como é que vai transportar monte? Por quê? Porque a fé não é igual um grão de mostarda que, sendo pequena, ela faz milagre. Não, ela é como um grão de mostarda, que ela, se for pequena, você planta para ela se tornar grande. Aí sim, a fé grande, você vai dizer: este monte passa daqui para lá, ele vai passar. Talvez a fé da mulher do fluxo de sangue fosse uma fé pequena, porque já fazia 12 anos. Talvez a fé dela fosse pequena como um grão de mostarda. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela resolveu pegar o seu grão de mostarda chamada fé e plantar. Como é que ela plantou? Ela determinou no seu coração: se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu ficarei curada.
Ela não saiu com a sua pequena fé para tocar em Jesus, porque a pequena fé que ela tinha não era nem sequer capaz de fazer ela sair do local que ela se encontrava até chegar a Jesus, porque havia uma dificuldade muito grande. Porque as mulheres que tinham fluxo de sangue, como vocês sabem, elas ficavam num local separado. Então entendemos que uma pessoa, uma mulher, principalmente mulher naquele tempo, para ter a ousadia de sair do acampamento, percorrer até onde Jesus estava, enfrentar uma multidão que apertava Jesus, ter a ousadia de tocar nas vestes de Jesus, só daí nós já podemos entender que a fé dela já não era mais uma fé pequena como um grão de mostarda, mas para ela chegar a este ponto é porque ela já estava com uma grande fé. Porque a grande fé que agora ela tinha, pois ela determinou, no momento que ela disse, eu determino que se eu tocar nas suas vestes eu ficarei curada, a fé dela de pequena saiu para grande como um monte. E essa fé grande como um monte fez que ela saísse fugida do acampamento, porque não podia sair. Fez com que ela caminhasse por distância, quilômetros, até chegar onde Jesus se encontrava. Porque agora ela não tinha uma fé pequena, porque fé pequena a pessoa não tem coragem nem de se levantar da cama. Uma fé pequena a pessoa não tem coragem nem de sair de casa. A fé pequena a pessoa não tem coragem nem de bater a porta. Uma fé pequena a pessoa não tem coragem nem de pedir uma oportunidade. Tem? Tem não. Quando a pessoa contar com a fé pequena, ela tem coragem nem de pedir um emprego. Ei, me deixa trabalhar 3 meses de graça para mostrar como. A pessoa tem a fé, ela não tem coragem. Mas a partir do momento que ela ouviu falar de Jesus, a fé vem do ouvir a palavra de Deus. A fé dela começou a aumentar. E ela disse consigo, se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. Quando ela determinou, a fé dela aumentou mais ainda. E à medida que ela foi determinando, se eu chegar até Jesus, eu ficarei curada. À medida que ela foi profetizando, se eu tocar nas suas vestes, eu ficarei sã. À medida que ela continuou determinando, decretando e profetizando, a sua fé foi ficando cada vez maior. A sua fé foi ficando igual uma planta de mostarda. Ficou uma árvore semelhante a uma semente de mostarda. A sua fé agora estava tão grande. Por quê? Porque ela estava determinando, se eu chegar até Jesus, eu ficarei curada. Ela estava determinando, se eu tocar nas suas vestes, eu ficarei boa. Eu fico aqui, parece que eu estou vendo a mulher do fluxo de sangue lá naquele lugar, e ela estava pisando de um lado e para o outro. Eu ouvi falar de Jesus, se eu conseguir chegar até ele, esse fluxo de sangue vai acabar. Se eu tocar nas vestes deles, eu ficarei curada. E a fé dela foi aumentando. A fé dela foi aumentando. Acredito que se fosse nos dias atuais, nos dias da graça do Espírito Santo, até mesmo ela poderia ter sido batizada no Espírito Santo, porque quanto mais ela semeava a fé pela palavra profética, mais a sua fé aumentava, mais a determinação aumentava, mais a ousadia ela tinha, mais de vontade de vencer ela tinha. É porque a fé faz isso. A fé aumenta a vontade de vencer. A fé aumenta a vontade de prevalecer. E quanto mais você determinar, quanto mais você orar a respeito de um assunto, quanto mais você profetizar a respeito deste assunto, mais você vai ter coragem, mais você vai ter firmeza, mais você vai ter determinação, mais você vai bater a porta, mais você vai sair de casa, mais você vai ter ousadia. E a mulher do fluxo de sangue, ela ficou com tanta ousadia, eita, que ela teve coragem de sair do acampamento. Ó, é muita coragem. Alguém poderia dizer, é muita coragem. Mas outro poderia dizer, é muita fé. O que para uns é loucura, para o crente é fé. O que para o mundo é loucura, para os crentes é poder de Deus. E agora ela estava caminhando
quilômetros até chegar onde Jesus estava. Era uma fé tão grande. Eu fico imaginando que nem a fraqueza, mais por causa da anemia, ela já tinha perdido muita quantidade de sangue. Acredito que nem a fraqueza mais ela se lembrava do corpo. Acredito que nem a moleza do corpo, os sintomas, por ter perdido muito sangue por causa da inflamação, da infecção, ela nem percebia mais, porque a fé, ela faz as dores, ela faz os sintomas desaparecer, ela faz a depressão, ela faz a ansiedade, ela faz os sintomas da derrota desaparecer. Muitas vezes as dores do corpo não são problemas físicos, mas muitas vezes as dores do corpo são sintomas de um espírito de derrota e fracasso que está sobre a pessoa. Às vezes a pessoa está tão influenciada e dominada por um espírito de fracasso que ela chega a sentir dores em todo o corpo. Mas a partir do momento que ela começa a orar, determinar, profetizar, até as dores desaparecem, até o cansaço, a fadiga, a moleza, a insônia, a fraqueza. E Jesus, voltando e se vendo, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou curada. Porque fluxo de sangue, perca de sangue, ela simboliza perca de vida. Porque sangue representa vida. Enquanto ela estava perdendo sangue, representava 12 anos que ela havia perdendo vida. E quantas pessoas há anos, pouco a pouco, não vêm perdendo vida? Quantas pessoas há muitos anos não vêm pouco a pouco perdendo sangue? O sangue que eu digo vida. Vida que eu digo alegria. Vida que eu digo entusiasmo, vontade, determinação. Verso 24 disse-lhe: retirai-vos. Aliás, 23. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, e vendo os instrumentistas e o povo, se alvoroçou. E agora que a mulher estava curada, Jesus prosseguiu o seu caminho até a casa de Jairo. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, ele encontrou os instrumentistas. Quem eram os instrumentistas? Era o pessoal que ia tocar no velório. Instrumentistas e o povo em alvoroço. Vale também lembrar que talvez foi necessário ele se deparar com a mulher do fluxo de sangue que havia 12 anos estava passando por um processo de perca de vida. Porque no momento que ela tocou nas suas vestes, ele sentiu que dele saiu poder. Saiu poder. Porque nós sabemos que o poder de Deus, a unção, quando as águas estão presas num reservatório, como é que eu digo? Você não é represa, pronto. Quando a unção de Deus ela é represada, ela apodrece. Mas quando a unção flui, ela se multiplica. Jesus estava indo curar, ressuscitar um morto pela primeira vez no seu ministério. Jesus já tinha feito muitos milagres, mas ressuscitar mortos ainda não tinha. Então ele precisava de uma unção sobressalente. E a maneira de ele receber uma unção multiplicada foi primeiramente curar alguém que havia 12 anos e estava perdendo vida, porque a menina que estava morta tinha 12 anos.
Enquanto a mulher dos fluxos de sangue, há 12 anos, já estava perdendo a vida, alguém na casa de Jairo já tinha perdido a vida com 12 anos de idade. Estou dizendo que 12 é o número profético. E quando Jesus ele foi liberado a unção, porque quando ela tocou, ele disse: de mim saiu virtude. Ou seja, a virtude, o poder de Deus que estava nele não foi represado. Ele foi liberado. E quando foi liberado, houve multiplicação de unção. A unção necessária para que pela primeira vez ele ressuscitasse uma morta. Porque Jesus era Deus, mas ele deixou a forma de Deus e se tornou homem e desceu para a terra. Então, na forma humana, era a primeira vez que ele iria ressuscitar. E quando ele chegou, ele encontrou uma atmosfera fúnebre. Instrumentistas, povo em alvoroço, mulheres chorando, pessoas sem acreditar no que havia acabado de acontecer. Qual foi a reação de Jesus mediante a atmosfera negativa? É igual quando eu chego num culto. Às vezes eu chego aqui para pregar, quando subo no altar, até parece que era o mesmo cenário que Jesus encontrou quando chegou na casa de Jairo. É um peso, é um aspecto fúnebre, é um espírito de negatividade, é a resistência espiritual refreando para que a glória de Deus ela não se estabeleça. E quando Jesus chegou lá, tinha tudo para Jesus, na forma de homem, dizer: não, isso é difícil. Já está aí, a menina está morta, já estão aí os instrumentistas, já está aí o povo em alvoroço, já estão preparando o chá do velório, já estão fazendo o cozido para servir o povo no velório. Porque os velórios de hoje até banquete tem, né? E Jesus se deparando com isso, ele não se deu por convencido, ele não se deu por satisfeito. E o que foi que ele fez? Versículo 24, ele disse: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. Ou seja, Jesus liberou uma palavra profética de modo a aniquilar todo aquele aspecto de morte que havia naquele lugar. Jesus liberou uma palavra ao contrário, na contramão de tudo aquilo que estava acontecendo, para mudar a atmosfera do ambiente. Porque para o milagre acontecer é necessário criar uma atmosfera. Para o milagre acontecer é necessário preparar ambiente. E quando Jesus disse: saiam todos para fora, retira todo mundo daqui, porque a menina não está morta. Porém a menina estava morta. Mas ele disse: não está morta, ela dorme. O que é que Jesus estava fazendo? Ele estava arrancando a palavra morte e estabelecendo a palavra vida. Sabe o que é que ele estava dizendo? É como se alguém chega para ministrar e diz: essa maldição não vai prevalecer. É como uma pessoa chega para alguém para ministrar, uma pessoa que está muito doente, e diz: você vai ser curado porque essa doença já desapareceu em nome de Jesus. É como alguém que chega num ambiente carregado para pregar a palavra de Deus e ele diz: hoje à noite é noite de avivamento. É como alguém que chega no altar e encontra pessoas tristes, pessoas desanimadas, pessoas desestimuladas, desmotivadas. E a pessoa sobe no altar mesmo vendo que está todo mundo desanimado e desmotivado. Mas mesmo assim ele diz: hoje é noite de vitória. E a Bíblia diz que quando ele disse isso, riram-se
dele. Mas o que aqui Jesus disse? Retirai-vos daqui. E Jesus ficou do lado de fora da casa até que fosse retirado os incrédulos, os zombadores, os desacreditados, os murmurentos, os de coração perverso. Enquanto toda a perversidade e toda incredulidade e toda negatividade não saiu da casa, Jesus não entrou. Observe, versículo 26. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus. Jesus só entrou depois que a incredulidade saiu. Jesus só entra na casa depois que a falta de fé, ela sai. Jesus só entra na casa depois que a perversidade, depois que os zombadores, que a zombação sai. Jesus só entra na casa depois que a murmuração sai. As pessoas que desacreditavam representam a falta de fé da casa. As pessoas que riram representam o espírito de zombaria que estava na pessoa da casa. O que é que Deus está dizendo? Que Ele vai entrar nessa casa quando o espírito de incredulidade sair. Jesus vai entrar nessa causa. Eu vou falar de novo para ver se você pega. Jesus vai entrar nessa causa somente quando a tua incredulidade sair. Jesus vai entrar nessa história apenas quando essa murmuração da tua boca sair. Jesus vai entrar no negócio a partir do momento que a tua reclamação, que a tua falta de fé sair. Quando sair tudo de dentro dessa casa espiritual, a casa é você. Quando a incredulidade, a falta de fé, a murmuração e a zombação saem de dentro de você, aí Jesus entra. E logo o povo foi posto para fora. Então entrou Jesus. Deixa eu ver onde é que Jesus já está entrando aí. Jesus estava do lado de fora dessa casa aí. Mas agora, deixa eu ver onde é que Jesus já pode entrar. Ei, deixa eu ver onde é que já está tendo fé. Ei, deixa eu ver onde é que o espírito da murmuração saiu. Ei. Entrou Jesus e pegou-lhe na mão e a menina levantou. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Sabe o que é que eu aprendo aqui nessa noite de avivamento? Que uma pessoa como Jesus, que tinha uma unção de nível territorial, ou seja, aonde Jesus chegava, a sua unção, ela impactava o local. Quando uma pessoa tem uma unção territorial como a de Jesus, aonde ele chega, ele é como um general no mundo espiritual. Porque não adianta você chegar nos lugares como vítima das circunstâncias da vida. Não adianta você que conhece a palavra, você que é templo do Espírito Santo, você que é crente em Cristo Jesus, você chegar no seu trabalho como se fosse uma vítima dos problemas da vida. Chegar dentro da sua casa como se fosse vítima das circunstâncias da vida. Chegar na sua igreja como se fosse vítima. Não adianta você conhecer a palavra, você tem a unção do Espírito Santo e você chegar diante do seu problema como uma vítima. Mas Jesus, ele nos ensina que quando ele chega no velório, ele chega como um general. Isso é ensinamento para você. Você que estiver diante desse problema, não se porte como vítima, mas se porte como alguém que tem uma unção de impacto. Porque quando Jesus chegou naquele lugar, a atmosfera era de choro, era de perca, a atmosfera era de derrota. Mas Jesus colocou as plantas naquele lugar e disse: a menina não está morta, ela dorme. É assim que você vai chegar perante esse problema. É assim que você vai chegar perante a tua casa.
É assim que você vai chegar perante a tua família. Porque os demônios, eles respeitam não quem tem aquele sentimento de vitimação, mas os demônios respeitam aquele que assume a autoridade de Deus. Os demônios não respeitam título, mas os demônios respeitam aquele que assume a autoridade de Deus. Porque não adianta ter a autoridade de Deus e na hora que precisa não assumir a autoridade de Deus. E a partir do momento que Jesus determinou, a menina não está morta, ela dorme, ela está viva. O ambiente mudou, a unção territorial impactou o ambiente, impactou aquele lugar. Enquanto uns riam, outros, eu creio que acreditavam. Enquanto uns zombavam, outros, eu creio, eles ficaram impactados. Ele gerou uma atmosfera de expectativa positiva. E quando ele chegou, as pessoas estavam esperando a hora do enterro. Mas depois que Jesus chegou, antes de Jesus chegar, a expectativa era de fim, de perca, de enterro, de sepultamento, de ponto final. Antes de Jesus chegar. Mas depois que Jesus chegou, agora a expectativa era de vida. A expectativa era de ressurreição. A expectativa agora era de milagre. A partir do momento que você assume a autoridade de Deus na sua vida e você bate o pé, então agora a expectativa ela sai da morte para a vida. Ela sai de derrota para milagre. E todos foram para fora, agora foram esperar o que iria acontecer. Porque uns iam, mas outros ficaram esperando a menina aparecer ressuscitada. É noite de avivamento. Ei, que toda expectativa de morte aqui seja aniquilada. Que toda expectativa de ponto final aqui seja cancelada. E que agora, a partir de agora, há uma expectativa de milagre, porque milagre vai acontecer. Há uma expectativa de vida, porque alguém vai ressuscitar. Há uma expectativa de restauração, porque alguém, eu determino, vai se levantar. Você não está caído, você está de pé. Enquanto uns encurvam e caem, nós nos levantamos e permanecemos de pé. Quem que vai permanecer de pé na presença de Deus? Então agora o que você está de pé, agora você vai começar a determinar. Agora que você está de pé, agora você vai bater o pé e vai dizer: não é derrota, mas é vitória. Não é morte, mas é vida. Cadê? Bate o pé, vai. Bate o pé. Bate o pé. Pela palavra profética, eu gero agora uma expectativa de milagre. Ó, vai acontecer milagre. Uma expectativa de poder de avivamento, ó, porque vai haver avivamento, ó, ei. Você pode ter chegado aqui fracassado, mas tu vai sair daqui vitorioso. Ei, você pode ter chegado aqui derrotado, mas você vai sair daqui de pé. Ei, você pode ter saído daqui triste, mas você vai sair daqui certo. Você pode ter chegado daqui incrédulo, mas você vai sair daqui mais do que fervoroso. Você pode ter chegado aqui espiritualmente frio, congelado, mas você vai sair daqui avivado, renovado, restaurado.
É hora de você pular. É hora de você correr. É hora de você determinar. É hora de você ser diferente. É hora de você celebrar a sua vitória. Celebra a vitória. Porque quando nós agradecemos, nos alegramos perante Deus, mesmo diante do caos, as trevas são paralisadas. Quando você adora, mesmo diante das coisas difíceis, as entidades malignas que se levantaram contra a tua vida, elas são barreiradas. Começa a celebrar gratidão. Pastor, mas eu não vi nada ainda. Pastor, quando eu saí de casa estava tudo dando errado. Celebra a tua vitória, porque o diabo não vai entender nada. Celebra a tua vitória. Você vai deixar o inimigo confuso. Celebra. Canta o hino de vitória. Você vai deixar as entidades malignas confundidas. Quem é que está feliz aí? Quem é que está cantando de vitória? Pois pula, corre, adora. Canta a tua vitória. Adora Ele, adora Ele, adora Ele. Deixa o teu adversário confundir, deixa ele confundir. Ele não vai entender nada. Ele não, como é que pode? Tá tudo dando errado, ele tá cantando. Como é que pode? Tá tudo desmantelado, ele tá agradecendo. Como é que pode? Tá tudo difícil e eles estão celebrando vitória. Deixa o diabo confundir. Porque é nessa hora que ele caiu. É nessa hora que ele vai amarrar. É nessa hora que ele vai desistir. É nessa hora que ele vai saltar. Pega na mão da pessoa do teu lado, vai, do lado direito, pega na mão da pessoa do teu lado, do lado, todos do lado, vai. Fecha os corredores, fecha os corredores. A alegria é transferível. A fé é contagiante. Ei, recebe fé, recebe alegria, recebe fé, recebe alegria. Pula, confunde o inimigo, pula. E quando tá pulando, a muralha tá caindo. Enquanto tu pula, Deus está te dando vitória. Enquanto tu pula, Deus está mudando a história. Vai. Aí, vai acender o fogo aí, ó. Vai assim, enquanto tu tá pulando, tá acendendo fogo. Vai incendiar, vai pegar. Vai pegar o fogo aí, ó. Ó, desse ritmo, ó. Tá descendo a unção, ó. Já pegou aqui no meio, ó. Ó. Tá pegando ali atrás. Ó. Aqui na frente, ó. É noite de avivamento. Recebe essa unção. Eu ministro unção. Passando de um por um. Vai passando de um por um. Vai passando de mão em mão. Uma unção avivalística. Uma unção poderosa.
Uma unção de cura. Uma unção de libertação. Ó. Vai ser renovado. Vai ser batizado. Vai ser. A Samanta está só amargando ali atrás. Vai ser batizado. Vem. Vem. Entra na roda. Sai daí. Sai daí. É proibido ficar triste aqui dentro. Obedece a Deus e estará seguro. Obedece aos seus profetas e prosperareis. Bota ela aqui. Receba. Vou pegar de mão em mão. Eu vou pegar de mão em mão. Receba. 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 Só o Adriano aqui comigo. Vem, Adriano. Vem. Aqui, Adriano. Receba. 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 Só o Adriano. O resto fica na oração. O resto pode deixar o trem voar. Recebe. Receba, receba. Pode deixar cair, tem nada não, pode deixar cair. Pode deixar, vai, deixa cair. Adriano, onde eu for, Adriano, colado aqui comigo aqui. Aqui agora, Adriano, deixa aí. Pode deixar, deixa. Receba. Recebe. 1, 2,
Todo cativeiro seja quebrado agora. No 3. Quando disser 3, quebra agora. 1, 2, 3. Um, dois, três.